dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai e vou lhes falar hoje sobre um filósofo aparentemente pouco conhecido. Eu falo pouco conhecido porque realmente a gente procurando num livro, no outro, para lhes falar alguma coisa bem mastigada, digamos assim, foi bastante difícil. De qualquer forma, o filósofo de hoje se chama Johann Fichte. Ele era um alemão, nasceu em 1792, faleceu em 1814, viveu assim, pois, 52 anos. Era um dos filhos de 10 que os pais, que eram de uma origem um tanto humilde, seu pai era artesão, ele tinha uma extrema capacidade de resumir tudo. Tudo que ele ouvia, lia. Certa feita, ele chegou em casa e começou a falar. Aí o pai dele falou assim, pô, o que é isso? Não, estou falando o que o pastor falou na igreja. Ele era luterano. Aí o pai dele ficou embasbacado de ver a capacidade que ele tinha de síntese. Isso vai ajudá-lo posteriormente. Era um tanto avesso à hierarquia. Talvez por ser um dos 10 filhos, até chegar a vez dele na escala das coisas dentro de casa, isso o amargurou desde cedo. Ele começou a estudar teologia, tendo depois se decidido a dedicar-se à filosofia, depois de ler alguma coisa sobre Kant. Ele era um kantiano, Emmanuel Kant. Lembra-se quem foi Emmanuel Kant? Aquele que simplesmente dizia que é bom fazer o bem. Por quê? Porque é bom ser bom. Simples assim. E ele se inspirou em Kant. Ele buscou, Fichte, sempre estudar as questões que envolvessem liberdade, que para ele não era um fim em si mesmo, mas uma constante busca e um prêmio a ser alcançado, chegando-se a essa liberdade através do dever cumprido, da virtude interior e, finalmente, de uma moral plena. Buscou tornar a filosofia uma ciência precisa, afirmando que o mundo era tão somente um ego absoluto, ou seja, um sujeito gigantão se considerando, enfim, simplesmente o seu criador, e que o mundo era a sua própria criação. Ele era pouco modesto, como vocês devem ter percebido. Ele era o criador do mundo e tudo que tinha no mundo era ele que tinha criado. Enquanto Descartes dizia penso, logo existo, ele dizia penso, logo tudo mais existe. Estou batendo nesta tecla para vocês verem como esse aspecto de grandiosidade íntima dele era forte. Esse eu puro que ele se dizia ser capaz de entender tudo, é o primado da intuição, que vai assegurar a união entre aquilo que a mente intelectualmente elabora e aquilo que os sentidos apreendem. Ou seja, esse eu puro que ele proclamava ser, assegurava a união entre o intelectual e o sensorial, entre o que eu penso com aquilo que os meus sentidos aprendem. Ou seja, esse eu puro, ele continuava, é a nossa inteligência, é algo sem restrições, sem restrição, sem parâmetro, sem barreira alguma, sendo ativo. Esse eu era ativo e ele era autocriado, pois, sendo o primeiro princípio e absoluto do qual derivam todas as coisas. Contudo, percebam aí como ele evoluiu nesse pensamento. Esse eu se constituía na tese. Não pode ficar isolado no mundo. E então esse eu puro cria o não eu, o que é a antítese, para finalmente ressurgir um eu. Mas tudo está dentro do eu. O eu contém o não eu.
enrosquei a guerra? Vamos de novo. O eu criou o não eu, mas ele nunca deixou de ser o eu. Surge então essa antítese que eu lhes falei, que caracteriza uma delimitação, pois tanto o eu quanto o não eu não podem se eliminar reciprocamente, pois um delimita o outro, ou seja, o eu vai até aqui e o não eu vai até aqui. Há uma delimitação elaborada pelo próprio eu. Não se esqueçam, o eu é tudo. Essa relação é infinita e dinâmica, ou seja, essa relação que eu falo é aquela relação entre o eu e o não eu. É infinita, é dinâmica, fazendo com que o homem só será completo ao relacionar-se com outras pessoas. No momento em que ele cria o não eu, ele cria as outras pessoas, ele cria o mundo. Para gerir todas essas aspirações, cada um quer uma coisa, concordam comigo? Eu estou aqui, daqui a pouco chega o meu vizinho, o vizinho cisma de plantar uma árvore, a árvore cai as folhas do meu jardim, eu vou lá, ei, vizinho, está sujando o meu jardim, o que eu estou criando aí? O vizinho tem uma aspiração que era ter a árvore, eu tenho uma aspiração que não quero sujeira no meu quintal. O que é isso então? Para estabelecer essas normas, o que pode o vizinho, o que posso eu, o Estado surgiu, o direito surgiu, o direito dos tribunais. Então, se havia um mundo fora de si, se tem um mundo fora de mim, como eu poderia viver nesse mundo onde todos os eventos acontecem seguindo leis imutáveis da natureza? A natureza não muda, a natureza não dá saltos, jamais. A natureza caminha lentamente. Aí surge a pergunta, como é que eu vou poder viver neste mundo onde todo mundo faz e acontece e eu fico olhando acontecendo as coisas, alheio ao mundo? Essa situação de que há um mundo lá fora, além e independente de mim, filosoficamente é conhecida como dogmatismo. Não é aquele dogmatismo religioso da teologia. O que é o dogmatismo da teologia? Eu creio numa coisa pela minha fé. Não é esse dogmatismo que eu estou apontando aqui. O dogmatismo que eu estou apontando aqui é que se há um mundo lá fora, independente de mim, filosoficamente, ele é conhecido, pois, como dogmatismo. Filosoficamente, por favor. Dessa forma, o meu livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, seria uma quimera, um sonho distante, uma coisa longínqua. E Fichte afirmava que a realidade era capaz, sim, de ser apreendida, conhecida, trazida até mim, pois ele a criara, ele quem? O eu. E mais tarde, ele amadureceu essa ideia e ele admitiu que existia um eu universal, um ego universal, do qual todos nós somos parte. Lembrem-se que eu já falei do panteísmo, já falei do panteísmo de Spinoza, está aí uma característica que mais tarde Spinoza vai apanhar isso e vai dar uma outra visão. Bom, professava o luteranismo como religião e afirmava convicto que a imitação, percebam, que a imitação é a forma mais sincera do elogio. A imitação, segundo ele, é a forma mais sincera do elogio. Cria firmemente que ter caráter e ser alemão era a mesma coisa. Modesto ele, não? Então, ser alemão e ter caráter era absolutamente a mesma coisa. Ponto. Ser brasileiro e ser bom de bola é a mesma coisa. Todo brasileiro é bom de bola. Não é por aí que as coisas rolam. E isso serviu mais tarde, esse argumento de que ser alemão e ter caráter era o suficiente, serviu mais tarde para o nacionalismo alemão que iria engendrar o ideário nazista. Ele escreveu várias obras, o seu pensamento é vastíssimo, foi essencialmente
um nacionalista ferrenho. Interessou-se sobremaneira pela subjetividade e pela consciência. Daí ele afirmar que tem um eu e um não eu. O que é isso? É um estudo aprofundado da minha consciência, porque a minha consciência só se liberta, e ele fala isso, só se liberta quando não tem mais amarras. E essas amarras vão me permitir ser livre. Ser livre, lembrem-se, é ser virtuoso. Ser virtuoso é ser moral. Bonito, não? Eu adorei lhes falar hoje sobre FIT. Espero, por favor, que tenham compreendido. Pode ser aparentemente meio árido o que eu lhes falei, mas aprofundem a leitura. Aprofundem, busquem até no Google mesmo, dá uma googada lá, vocês vão ver como é vasto o material sobre FIT. E além do que, nesses 8, 10 minutos que eu tenho nessa live, evidentemente que eu não esgoto o assunto, nem tenho a pretensão de fazê-lo. Contudo, é um primeiro passo. Por que eu sempre bato nesta tecla? Sempre bato nesta tecla porque essas lives não têm outro intuito, qualquer outro desejo a não ser o de despertar o conhecer filosófico. E lembrem-se sempre, o conhecer filosófico se dá pela intuição. O que é intuir? Do intuire, que vem do latim, é ver com os olhos da alma. E quando eu chego no ambiente, eu olho, eu capto aquilo, se existem pessoas boas ou más, se aquilo é relevante ou irrelevante, porque a minha alma me diz. E o que é isso? É a intuição filosófica. Tá bom? Ficamos assim, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, semana que vem tem mais. Um abraço a todos, até!